Fala, rapaziada, estamos aqui mais uma vez para poder falar do nosso gigantesco Vasco da Gama. Você está no canal O Vasco é Nosso. Então aqui a gente vai estar falando um pouco aí desse imbróglio aí de 777 partidos aí que o Vasco vai jogar, né, e clube associativo, enfim, tudo isso e muito mais dentro desse vídeo. Deixa o like, se inscreve, vinheta rodou, valeu! Então, rapaziada, vamos fazer aqui, né, esse vídeo aí de hoje, né? Eu tava lendo bastante notícias sobre o que está acontecendo no Vasco em relação a 777 e o Pedrinho, né? Vou estar falando tudo para vocês dentro desse vídeo aqui. Vou dar uma opinião e também um desabafo sobre isso tudo, né? Então vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre isso, vamos falar de campo e bola, né? Que é que a gente gosta de ver, né? O Vasco terminou aí a terceira rodada do Campeonato Brasileiro na 15ª colocação, né? Conforme as rodadas de ontem que aconteceram. Então o Vasco terminando na 15ª colocação e a gente já começa a ficar puto, né? A gente começa a ficar puto, preocupado, fica angustiado porque as coisas, né, não estão andando como a gente esperava que fosse andar, né? Mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Vou passar aqui só os resultados de ontem para a gente poder, né, atualizar vocês, né? O Fluminense venceu o Vasco por 2-1 no Maracanã. O Grêmio venceu o Cuiabá. O Red Bull venceu o Corinthians 1-0. O Galo bateu no Cruzeiro 3-0. Vitória e Bahia e Vitória se enfrentaram lá no Barradão e empataram em 2-2. Flamengo e Palmeiras e Flamengo empataram em 0-0. Atlético Paranaense e Inter, o Inter perdeu para o Atlético de 1-0. O Botafogo enfiou 5-1 no Juventude, né? 5-1 no Juventude. O São Paulo venceu o Atlético Goianiense por 3-0. E hoje acontece, né? Foi cancelado o Criciúma e Fortaleza aí nessa rodada. Então, com isso o Vasco termina na 15ª colocação. Então, rapaziada, agora a gente entra no assunto principal desse vídeo aqui, né? Que é a briga entre 777 e o clube associativo, né? Liderado pelo nosso ídolo Pedrinho. Vamos lá, gente. A gente ficou sabendo aí nos últimos dias que o Pedrinho notificou a 777 Partners pela garantia do aporte de setembro, né? E logo após isso, né, não demorou muito, os partners, vamos falar assim, eles foram lá e responderam a notificação do Pedrinho, dizendo para esperar para ver se setembro vai cair ou não, e se não cair, para eles tomarem as decisões legais dentro do esperado, para que retome o futebol, né, para o clube associativo. Isso gerou, obviamente, um alvoroço muito grande nos bastidores. Aconteceu muita coisa aí que a gente não sabe, provavelmente, né? Mas eu tô aqui para poder expressar um pouco e desabafar um pouco esse assunto com vocês, né? Espero que esse vídeo até chegue até eles, para que ver se eles acordam, né? Porque tá difícil, né? Vamos lá. Todo mundo já sabe que o Vasco, por ser o Vasco, já é perseguido já de muito tempo. A gente vê aí várias coisas acontecendo com o Vasco em relação à justiça, né? Um estádio que era para ser teoricamente, né, paralisado ali as atividades dele por um mês, que já era absurdo, ficou 3, né? A gente sabe que para jogar no Maracanã é um custo. A gente sabe de várias coisas aí que acontecem no Vasco que todo mundo já está careca de saber. O Vasco, por ser o Vasco, já é o flagrante, né, vamos dizer assim, que eles querem, né, os outros querem, para proibir o Vasco de estar realizando as suas atividades com excelência, né? O Vasco foi mal administrado esse tempo todo? Óbvio que foi. Foi maltratado esse tempo todo? Óbvio que foi, né? Foram pessoas incompetentes que passaram por lá, que deixaram o Vasco do jeito que o Vasco está, até a maneira de ser vendido o futebol?
óbvio que foi, né? Só que assim, o Vasco por si, ele já atrai esse tipo de sentimento do pessoal de querer prejudicar o Vasco, e a gente vê isso muito claro no dia a dia, né? Não é nem chororô, nem nada, todo mundo vê, todo mundo tá vendo aí as coisas que estão acontecendo, né? É tão escancarado que até a imprensa fica do lado do Vasco, você vê como que o negócio é tão esquisito. E com isso, né, veio a empresa de fora, os partners, né, eles vieram de fora aí e compraram 70% do futebol do Vasco num contrato feito pelo Jorge Salgado, que também deixou muito a desejar em relação a esse contrato. Segundo o Pedrinho, a gente não tem acesso, né, mas acredito muito que se o Pedrinho fala que ele não concorda com quase nada no contrato, porque o contrato é ruim para o Vasco. Simples assim, né? Mas o Salgado, eu não sei de onde tirou essa ideia, né? Porque em campanha ele não falou nada sobre isso, né? Ele foi lá e vendeu o futebol do Vasco, criou uma SAF no desespero da torcida, a torcida tirando para tudo quanto é lado para ver o Vasco bem de novo, né? Porque a torcida já está cansada de ficar colocando a cara todos os jogos, incentivando o Vasco, subindo com o Vasco no grito, né? E não deixando o Vasco cair no grito, as coisas acontecendo aí, a torcida já estava desesperada e a SAF foi vista como uma solução, né, bem breve, né, de tudo aquilo que está acontecendo dentro do Vasco. Só que não, né? As coisas aconteceram, a SAF entrou e as coisas não mudaram da maneira que a gente esperava que mudasse, né? Obviamente, né, hoje em dia o Vasco e os funcionários do Vasco hoje, né, se diz aí, né, como a imprensa noticia, o que a gente já sabe, né, o Vasco tem salário em dia, tem aí os funcionários com plano de saúde, tem aí toda uma equipe por trás bem maior do que tinha antigamente e era para ser mais competente. Temos um bom elenco, né, mas precisa se reforçar para que esse elenco, né, esse time que joga hoje, alguns deles vão para o banco e fiquem ali como o Vasco com um bom elenco, né? Mas eu digo bom elenco no sentido de a gente já teve pior, esse é o menos pior, né? Os caras estão se doando, a gente vê isso, né? Mas muito pela comissão técnica, muito pelo Ramon, muito pelo Emiliano, que colocam para eles o que eles querem, o que o Vasco representa, eles conseguem entregar. Não da maneira que a gente queria, mas pelo menos eles jogam, né? Coisa que nem acontecia aí recentemente, anos atrás. Óbvio que isso é notório, o Vasco subiu um pouco o degrau, né? E isso é importante pra gente. A 777 tem aí um valor grande sobre isso, né? De ter colocado o Vasco certamente em outro degrau, né? Mas são coisas que acontecem dentro do Vasco que a gente fica sem saber. Há vascaínos que brigam entre si porque querem que o Vasco se perde de alguma forma. Acontece isso, né? Isso é muito notório. Vascaínos aí, ilustres aí, como o Zé Colmeia fala, que tem gente vascaíno torcendo pro Vasco se ferrar. O Pedrinho já falou isso também em alguns podcasts, enfim. Isso precisa acabar, gente. Isso precisa ter um ponto final disso. E o Vasco se unir de uma maneira mais ordeira e mais responsável para que o Vasco volte a ser Vasco, né? Porque assim, as coisas acontecem de uma forma que a gente está perdendo o controle. A gente não tem controle sobre as coisas que acontecem mais dentro do Vasco, principalmente a gente que está fora, os torcedores que estão de arquibancada, assim como eu, né? A gente fica perdido nas coisas que pode vir a acontecer no Vasco, a gente fica de mãos atadas. E com isso tudo acontecendo, o torcedor fica com a pulga atrás da orelha, perdão, para saber realmente o que está acontecendo, se o Vasco vai melhorar, se o Vasco não vai melhorar, como que vai ser daqui para frente, né? A gente vê hoje um associativo caminhando, né? Bem, né? A gente vê aí esportes como basquete, futsal, que estão aí em alta no Vasco, estão em crescente no Vasco, né? O basquete até tem alguns resultados aqui para poder trazer. Futsal também a gente conseguiu aí com o Pedrinho dar um passo muito importante, né? Mas é inegável que o nosso carro-chefe ele é o futebol. O vascaíno ele é apaixonado pelo futebol. O futebol hoje no Vasco ele é o carro-chefe do clube. Isso como já foi desde quando lançou o futebol, né? Desde lá do Camisas Negras, passando pelo Expresso,
passando por aquele time formidável que a gente teve de 97 a 2000, né? Esse tempo que o Vasco está na merda também, não deixa de ser o carro forte do clube, né? E agora com a SAF também. Só que assim, vamos raciocinar. Se o Vasco hoje, né, tem essa divisão entre associativo e entre a SAF, né, do Vasco, a gente não consegue fazer com que o Vasco caminhe. Simples assim. A gente está vendo que as coisas não acontecem, né? A gente está vendo que as coisas não fluem, a gente está vendo que as coisas não andam para frente. É óbvio, é notório que o Vasco teve uma melhora. Se tem salário em dia, se tem uma dignidade para poder trabalhar no Vasco. Isso aí, apesar de ser obrigação, a gente não fazia. Então a gente passou a fazer. Isso quer dizer que a gente está um degrau acima do que a gente estava antes. Correto? Só que uma coisa que me chama muito atenção no Vasco hoje, né, em relação aos partners, né, eu vejo o seguinte: eles não têm representatividade nenhuma dentro do futebol brasileiro, dentro do Brasil. Lúcio Barbosa não tem voz, como não tinha o Paulo Brax, como não teve o Alexandre Matos, como não tem ninguém do futebol do Vasco nos bastidores. Nos bastidores, não tem. Não adianta falar que porque lança esse negócio de notinha, de não sei o que, isso não adianta de nada. Isso aí é para mostrar para o torcedor que vocês fizeram algo, só que no fundo isso não vale de nada. Não vale de nada. É uma coisa vazia, uma coisa que eu particularmente me dá nojo de ler, porque você sabe que você vai terminar de ler aquilo ali, você acabou de ler, você tem certeza que aquilo não vai acontecer. Você sabe que os caras vão continuar errando contra o Vasco, que vão continuar punindo o Vasco mais que os outros clubes, que as coisas vão continuar acontecendo contra o Vasco. Isso na época do seu Eurico Miranda não acontecia. Tá? Não estou aqui para defender lado político do Vasco nenhum, até porque eu não tenho, né? Obviamente que se fosse bom eu falava, se fosse ruim eu também falava. Mas isso na época do Eurico Miranda não tinha. Ele batia na mesa, falava não vai ser assim, não vai prejudicar o Vasco, e ninguém prejudicava. Acontecia ali as guerras entre eles, que depois culminou em tudo que a gente viveu agora? Sim, não estou dizendo que não aconteceu. Mas eu acho que a gente precisa ter um bastidor mais forte. Isso passa a 77 partes, querendo ou não, isso passa pelo clube associativo na pessoa do Pedrinho. Não tem outro caminho. A 777 partes pode espernear, pode bater o pezinho, pode fazer o que ela quiser. Mas enquanto ela não colocar o Pedrinho junto com o Lúcio Barbosa ou com qualquer outro CCU para correr atrás dos interesses do Vasco, o Vasco vai continuar sendo frágil nos bastidores. Não tem outra conversa. Não é possível que uns caras desse aí, empresário estudado, não perceberam isso. Vocês não perceberam que vocês estão no Brasil e que aqui no Brasil, por vocês serem estrangeiros, vocês não vão ter a facilidade de trabalhar se não tiver alguém especializado e com moral como o Pedrinho tem do lado de vocês? Vocês já pararam para pensar nisso? Ou vocês estão aqui a passeio? Que eu acho que se vocês não entenderam ainda, se vocês não entenderam essa matemática, eu acho que vocês estão aqui a passeio. Aí me faz acreditar, né, que vocês estão aqui justamente por dinheiro. Que é o que toda empresa quer, a gente sabe. Mas para vocês terem dinheiro, o Vasco precisa estar bem. O Vasco precisa estar lutando por títulos, o Vasco precisa estar lutando em grandes competições, o Vasco precisa estar sempre brigando nas cabeças no campeonato. Não ficar brigando para cair como foi ano passado. O torcedor já está de saco cheio de passar por isso. O torcedor já está de saco cheio de ficar torcendo para o Vasco não cair todo ano. Quando o Vasco teve a opção de virar SAF, a torcida votou a favor, os sócios votaram a favor, com a torcida apoiando, a gente imaginou que vocês chegassem aqui e ajudassem a resolver o problema. Tá certo? Eu não estou falando que o problema não está sendo resolvido. Só que eu acho que falta representatividade nos bastidores. E isso passa pelo Pedrinho. Não adianta, vocês podem falar o que vocês quiserem, vocês podem ter a ideia que vocês quiserem, mas enquanto não tiver um cara como o Pedrinho, que conhece o Vasco, que tem moral no Brasil, na CBF, onde ele pisa, vocês não vão ter facilidade para poder
trabalhar aqui no Brasil, e quem sofre são vocês mesmo com o negócio de vocês, e é o Vasco. O que aconteceu no jogo contra o Fluminense, contra o Grêmio, contra tantos outros aí, passa muito por isso. Vocês querendo ou não, passa muito por isso. É uma coisa absurda o que prejudica o Vasco no futebol brasileiro. Isso poderia não estar acontecendo. Isso poderia muito bem não estar acontecendo. Mas vocês batem o pé, né? Não sei por qual motivo o Salgado tinha total acesso e hoje o Pedrinho não tem. Eu sei que o Lúcio Barbosa já falou que ele pode ir quando ele quiser, mas chama o cara para conversar, não custa nada. Não custa nada, até porque vocês são sócios. Larga de ser burro. Perdão a palavra e o animal também. Sabe? Acho que vocês precisam ter um pouco mais de sensibilidade com as coisas que estão acontecendo. A gente de fora está vendo isso. Eu particularmente estou vendo que se vocês não tiverem alguém que tenha trânsito na CBF livre e tenha não só trânsito, que trânsito o Lúcio Barbosa deve ter porque a SAF está cadastrada lá na CBF, mas tem alguém com trânsito e com voz para poder fazer. E voz o Lúcio não tem. Por que antes o Pedrinho poderia trabalhar na SAF e hoje não pode trabalhar em conjunto de graça? São situações que a gente olha e que a gente fica chateado, que a gente poderia estar melhor. Quando o Vasco foi assumido pela SAF em 2022, ali, terminando a Série B, que o Vasco subiu ali aos trancos e barrancos, quando o Vasco assumiu a SAF, eu falei, cara, eu não espero do Vasco menos que o Botafogo fez no seu primeiro ano de SAF. E o Vasco fez pior. O Vasco brigou para não cair até a última rodada. Esse ano eu esperava no mínimo, uma vaga para a pré-Libertadores. No mínimo. A gente disputava a pré-Libertadores. Mas já tô vendo que a vaga pode ir pro brejo. Manteram ali Ramon Dias, excelente. O vovô com a sua comissão técnica tem que permanecer. E dá o que o cara tá pedindo. O cara conhece futebol. Vocês não conhecem. O cara tá pedindo reforço aí desde o começo do ano. Vocês estão esperando a vaca ir pro brejo de novo para no meio do ano vocês gastarem mais do que gastaram o ano passado para trazer o que o cara tá pedindo. Se o cara tá pedindo... Cara, o Ramon é um treinador vencedor. O Ramon é um treinador que gosta de disputar títulos, que gosta de chegar nas finais, que gosta de ser campeão. Mas se ele não tem um time qualificado para isso, ele não vai chegar. Eu já acho que ele faz muito. Mesmo fazendo os erros e os acertos deles ali, eu acho que ele ainda faz muito. Mas toda vez o cara tem que vir para reclamar de arbitragem toda hora, é um saco, gente. Pelo amor de Deus. É um saco. Entende? Então assim, para finalizar, seja homem, 777 partes, chama o Pedrinho para conversar, dá a ele a autonomia para falar com vocês, pelo menos, para dialogar, para que vocês entendam tanto um lado quanto o outro. Porque, mais uma vez, eu repito para vocês, o Vasco, hoje, a Vasco SAF, não tem um bastidor decente que brigue pelo Vasco. Você transita, você fala, mas ninguém te escuta. Com o Pedrinho, com certeza isso vai mudar. Os problemas podem cair de 100% aí para 60%. Para 50%, né, na melhor dos cenários. Mas eu acho que falta muito a representatividade do Vasco nesses órgãos. FERJ, principalmente, CBF, né? Comebol, quando o Vasco voltar a disputar uma competição internacional. Eu acho que precisa, o Pedrinho hoje, ele é essencial para essa engrenagem. E é exatamente essa engrenagem que está faltando para o Vasco andar. Muito claro foi a ação do Vasco jogar no Maracanã contra o Nova Iguaçu, os 2 jogos. Bastou uma ligação do cara pro governador liberar. Vocês não perceberam que eles, o brasileiro, principalmente aqui no Rio, né, tem essa rincha com os gringos da 77 Partners, porque eles estão vendo aqui investir dinheiro no Vasco, que já é um negócio escancaroso já para eles.
porque para eles podem ver o Vasco fudido sempre. Aí para eles a possibilidade do Vasco subir um degrau e começar a ganhar tudo como ganhava antigamente, para eles é aterrorizante. Aí vocês chegam aqui para poder apostar num time que ninguém quer que suba, que ninguém quer que vença de novo. Vocês acham que o pessoal vai te receber aqui com amor e flor na mão? Não vai, mano. Vai te receber aqui com porrada. Entendeu? Então, faz o seguinte, se une. Une com o Pedrinho, une com o associativo. Conversa para que a gente consiga ter dias melhores no Vasco ainda esse ano. Eu acho que se vocês faz o teste para esse ano, coloca o Pedrinho aí junto com vocês para ele caminhar com vocês, assim como o Salgado fazia. A diferença é que o Salgado não tem voz, mas o Pedrinho tem. Tá bom? Vou ficando por aqui. Desculpa o desabafo aí para vocês, né? Deixa o like, compartilha também esse vídeo aí para vocês, né? Para ver se consegue chegar na cabeça desses caras aí e a gente consiga ter um Vasco melhor ainda esse ano. Tamo junto, valeu!